Muitas vezes a gente fala sobre a temível plot armor, que claro, muitas vezes é utilizada de uma maneira que fica absurdamente errada. Mas se eu dissesse para você que existe uma forma de você utilizar meio que de uma forma certa e também dar uma mascarada nesse plot armor para fazer com que seja justificável trazer para sua narrativa. Ficou interessado? Então sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Falcão, estou com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre a Plot Armor. De uma forma geral, muitas vezes a gente percebe que Plot Armor ela é utilizada como uma coisa muito descarada. E claro, é uma coisa que você realmente percebe e atrapalha demais a sua leitura, a utilização nos livros, em filme, em série, porque parece que o personagem ele é indestrutível, parece que o personagem ele está lá totalmente para fazer a função narrativa que ele precisa fazer. Claro que de uma forma geral a gente percebe que a plot armor simplesmente é algo muito preguiçoso por parte do escritor, da escritora, e até mesmo a gente percebe que mestre de RPG utiliza de plot armor principalmente para os NPCs e para alguns vilões como uma forma de que não é o momento agora e às vezes as rolagens de dados fazem com que o personagem pudesse morrer, pudesse perder, mas iria perder muito o clímax, e você percebe que ele dá uma certa modificada e fica um pouco arrogante demais, e com isso fica novamente a plot armor. Mas de uma forma geral, eu pergunto para vocês, qual é realmente a definição de plot armor? Quando a situação narrativa fica claramente enviesada para que um personagem específico fique protegido da situação, para que a narrativa continue no seu curso atual. Então você percebe que, por ser algo muito descarado, onde claramente é percebido esse personagem não deveria estar vivo, ou esse personagem deveria ter sofrido as consequências, esse personagem claramente não é capaz de. Isso realmente é plot armor, que é uma das armaduras mais fortes, eu diria a única que ela é realmente imbatível. Mas existem alguns motivos sim, pelo fato de que o escritor, a escritora, o mestre utiliza dessa ferramenta tão maldita. Obviamente, o primeiro fato é a escrita ruim. Infelizmente, a condução narrativa é algo complicado. Muitas vezes, quando a gente está utilizando da história e vai escrevendo, principalmente aqueles escritores que são muito mais jardineiros do que arquitetos, não digo que jardineiro é algo complicado ou é algo que não deve fazer, mas normalmente escritores tipo jardineiro, eles vão desenvolvendo a narrativa de uma tal forma que vai vindo e depois eles corrigem, só que às vezes pode chegar num ponto onde que faria muito mais sentido que algo acontecesse, devido a toda a condução narrativa que ele está fazendo, porque está deixando as flores crescer como num campo aberto, só que vai quebrar a plot, vai quebrar o clímax, ou não vai fazer sentido para o que ele estava planejando, pelo menos planejando uma coisa mais a longo prazo. Então você percebe que a plot armor ela é muito comum, infelizmente, para quando o escritor é muito novato, quando o mestre é muito novato, e ele não tem toda a força narrativa ou a técnica para fazer com que as coisas realmente sejam. A plot armor ela deixa muito claro que isso não deveria ter acontecido ou que deveria ter acontecido. Então realmente a escrita um pouco mais meio que amadora, para não falar escritor ruim, escritora ruim, mestre ruim. É aquela pessoa que não tem realmente a técnica para isso. E muitas vezes, da mesma forma que Deus Ex Machina, que é uma coisa muito mais fácil de se resolver, o plot armor também, infelizmente, acontece quando você não possui a técnica narrativa nem a condução narrativa necessárias para desenvolver um personagem e uma situação que faça mais sentido. Um outro motivo que é muito comum você perceber quando acontece o plot armor é quando quebra regras pré-estabelecidas. Você deixa muito claro que o fogo só perde para a água e claramente contra metal é algo que realmente não existe situação nenhuma
que ele possa perder. Aí o personagem usa o poder de metal em cima do fogo e ganha. Aí você pensa, nossa, protagonismo tá batendo ó, lá em cima. Infelizmente fica muito claro nisso. Claro que às vezes você pode estar desenvolvendo alguma coisa que justifique isso, mas se você já pré-estabeleceu muito claramente que aquilo é desse jeito, que o seu sistema mágico é desse jeito, que os seus moduladores são desse jeito, que o seu sistema é desse jeito, que a física do seu universo é desse jeito, que toda situação desenvolvida pré-estabelecidamente é desse jeito, então sim, você vai estar caindo no plot armor. Mas, Rafa, na verdade, eu queria que tal coisa acontecesse. Então, se você quer quebrar esse paradigma, ou no caso, quer quebrar a regra pré-estabelecida por você mesmo, você precisa de alguma forma deixar muito claro para o seu leitor, para o seu jogador, para aquele que está usufruindo do seu worldbuild, da sua narrativa, que aquilo é um caso especial. No caso, na verdade, vai ser descoberto que ele tinha embanhado naquele metal propriedades de água, algo que eles vão desenvolver a técnica futuramente, e você percebe que, na verdade, não era necessariamente um triângulo, onde o fogo vence de metal, metal vence de água e a água vence de fogo. Na verdade, funciona muito mais como um elemento primário. Mas se você embanha metal ao fogo, se você banha metal à água, você pode mudar essas propriedades. Então, se você simplesmente apenas quebra a regra pré-estabelecida, desculpa, meu querido, minha querida, você fez plot armor. Mas, se por acaso você apenas colocou algo que gerasse aquele estranhamento, como realmente um foreshadowing, ou simplesmente uma arma de Ikkoth, ou uma sementinha que você quer desenvolver para mostrar que futuramente não, vai existir elementos duplos. Então, enquanto a pessoa não souber banhar metal em um outro elemento, como água ou como fogo, vai ficar metal puro. Então ele sempre vai ganhar de água, ele sempre vai perder de fogo. Então você percebe que não é simplesmente quebrar o paradigma, mas sim algo um pouco a mais. Senão, infelizmente, plot armor. Então com isso a gente entra algo que é muito próximo desse outro tópico, que é a não identificação clara do que está acontecendo. Se realmente você falou, não, essa é a minha regra estabelecida e eu quebrei a regra estabelecida, plot armor. Se você não explica, plot armor. Por isso que algo muito importante é deixar muito claro essa identificação, é mostrar para aquela pessoa que pode ser que, no caso, o personagem que ele é metal ganhou de fogo e ninguém achou estranho. Plot armor. Mas se você percebe que as pessoas têm murmurinho, que, nossa, como isso é possível? Como é isso? Não é isso? Não é aquele outro? E papapá, o próprio personagem principal ou fica meio que tipo querendo esconder o que aconteceu, ou ele mesmo fica muito confuso do que está acontecendo, você está deixando alguns sinais. Mas simplesmente o cara vai lá e desembanha uma espada, dá um corte de metal e arrebenta o maluco que tem uma proteção de fogo, você fala, oxi, mas já não foi estabelecido o triângulo das propriedades, ou quadrado, ou pentatângulo, ou qualquer outra estrutura mágica que você for fazer, e pá, foi lá e... Nossa, mas não é estranho? Deixar algo de estranho por estranho e ficar por isso mesmo é algo complicado. Então, se você não deixar identificado o que realmente aconteceu, seja naquele momento ou futuramente, para que fique algo explicado, e criar uma situação que mostre que isso deveria ser estranho, plot armor. E um outro motivo narrativo que você percebe quando existe um plot armor é quando você não deixa muito claro a tensão da cena. Você fala assim que não, que tal coisa pode acontecer, porque se eles não fizerem tal coisa, algo acontece, e você deixa todo aquele mistério no ar, toda aquela tensão no ar, toda aquela coisa que tipo, não, vai acontecer, porque se eles não fizerem tal coisa, isso acontece. Aí vai lá, pá, a cena faz, os personagens não fazem aquilo que deveriam ter feito e tá tudo bem? Oxi, plot armor. Não, porque se os personagens não tiverem a capacidade respiratória suficiente pra tal coisa, aí o maluco vai lá, resolve. Oxi, plot armor. Não, porque aquela chance de acontecer é menos de 1%. E o maluco faz meio que de boa. Oxi. Não deveria ter sido algo que...
Então você percebe que quando você deixa muito claro uma regra, pegando até mesmo a parte 2 do nosso tópico, mas você quer gerar atenção, modificar aquilo que tem que ser, falar que a cena deveria ser desse jeito devido ao fato de tal coisa, e depois, na hora da condução narrativa, a cena não mostra a real importância da atenção daquilo que você está fazendo, acaba sendo, infelizmente, um plot armor também. Perfeito, Rafa. Agora você já me mostrou o que é um plot armor, o porquê acontece, mas existe alguma forma de você utilizar dessa plot armor para o bem? De uma forma geral, se você for pegar pela definição muito mais direta e algo mais difundido, plot armor é negativo. Então, não teria como usar positivamente algo que é negativo. Mas a escrita não é uma ciência exata. Depende muito de como, o porquê, qual é a sua motivação e o formato que você quer fazer. Existe um episódio que eu falei sobre o mal da sala branca. Mas se você utilizar a sala branca da forma correta, perfeito. Muitas pessoas falam, olha, o importante é show, don't tell. Mas existem muitas formas de você fazer o tell, e muitas vezes o tell é necessário ao invés de ter um show. Então não necessariamente a técnica ou o que está acontecendo é errado, mas sim o como você faz. Por isso que, de uma forma geral, se você colocar a sua plot armor, pode ser que sim, existe sim uma forma que é possível você meio que consertar isso, ou pelo menos identificar disso que é a regra da morte. A regra da morte consiste em regras de quando, como, onde e por que um personagem pode morrer. Então a regra da morte simplesmente é você deixar muito claro, não para a história, mas para você narrador, para você world builder, para você escritor e escritora, que é quando que o seu personagem pode morrer. Ele pode morrer quando tal coisa acontecer. Ele só pode morrer com isso. Tal coisa pode matá-lo, ou tal pessoa pode matá-lo. Às vezes, deixar isso claro como a única fraqueza de pessoas que comeram Akuma no Mi é colocar a água até certa tanta porcentagem do corpo. Ao cair no mar, elas vão morrer afogadas. Perfeito. A única forma de você acertar uma pessoa que possui uma fruta do tipo Logia é com Haki. Perfeito. Então, quando você começa a estipular muito claramente quem, como, onde e por quê, quais são os pontos fracos que realmente podem gerar a morte daquele protagonista, aí perfeito. Com isso, você já consegue ter como escritor, escritora mestre, world builder, já consegue ter uma noção muito maior de até que ponto eu posso deixar muito mais periculoso aquilo que eu estou fazendo para que o personagem realmente mostre que era possível ter morrido. Mas ele não morreu, não por causa de uma plot armor, por causa de uma habilidade, às vezes de um fator mágico, às vezes por sorte mesmo. Mas colocar um fator de sorte, 2 fatores de sorte na narrativa, beleza. Sorte também faz parte de uma personalidade, também faz parte de um personagem, também faz parte de uma narrativa. Mas deixar muito claro, escaradamente, e simplesmente ninguém citar ou nada, puta que sorte, ou nossa, realmente era tão difícil tal coisa, parece plot armor. Mas se você deixar muito claro a sua regra da morte, que ele vai morrer desse jeito, dessa forma, nesse momento, nessa parte da história e tal coisa, assim fica muito mais claro para você. E se você colocar alguns elementos na sua narrativa, mostrando também para os seus leitores, olha, isso pode matá-lo, ou tal coisa pode matá-lo, ou tal pessoa pode matá-lo, tal situação pode matá-lo, tal coisa realmente é crucial para a morte, então talvez não seja tão invencível, porque assim você deixa muito claro qual é o seu parâmetro, qual é o seu limite, e sempre que você bater aqui, vai estar dentro do limite, então não tem problema. Claro que quanto mais vezes você ficar batendo no limite, mais as pessoas podem falar, nossa, que estranho. Mas não deixa de ser um plot armor pelo fato de que você já deixou previamente quais eram as coisas que estavam protegendo ele. Não está protegendo pela armadura da narrativa, mas pela sorte, pela técnica, pelos amigos, pelas situações, pelos inimigos, por diversos outros fatores.
Perfeito, Rafa. Você já explicou que a regra da morte é algo muito importante e ela vai ajudar bastante, não apenas a gente identificar os limites, mas também entender onde, quando, como e por quê. Mas como a gente pode modular isso? Como a gente consegue colocar isso na nossa narrativa? O primeiro ponto que você pode fazer é mostrar que o seu personagem ele pode perder. E não necessariamente a morte é a única consequência. O personagem pode até ter a plot armor, mas não as pessoas em volta. Então, no caso, a pessoa faz tal coisa, o personagem faz tal coisa, e ele não morre, ou ele não perde algo que deveria ter perdido. Mas você percebe que outra pessoa, outro personagem, outra coisa sofreu essa consequência. Então quer dizer que, na verdade, o plot armor apenas safou aquele personagem. Então não necessariamente é uma plot armor, porque ele foi protegido devido às consequências negativas que aquele outro personagem sofreu. Seria que é como se tivesse uma capacidade mutagênica, mágica, de transferência de dano, transferência de dor, transferência de sofrimento. Então, com isso, aquele personagem não sofre o que deveria sofrer, porém outro vai fazer isso. Então, no caso, transformar aquela consequência em perda para o protagonista, ou para aquele personagem que queria ter a plot armor, em consequência de outros sofrimentos, já ajuda você a se livrar. Então, se você está lendo lá, todo o seu roteirinho bonitinho, está escrevendo toda a sua história, fazendo todo o negocinho, você percebe que fala, caraca, meu leitor beta percebeu, ou no caso, identificou que tem aqui uma plot armor. O que eu posso fazer? Coloque uma consequência direta ou indireta, mas coloque uma consequência de que o fato dele ter sofrido isso fez com que ele perdesse algo, alguém, alguma coisa, e isso quebra, falando que, nossa, não deveria ter acontecido. Nunca o metal iria ser suficiente para vencer do fogo, e ele conseguiu. Com que custo? A morte da pessoa que ele estava enfrentando. Ah, mas faz sentido? Faz, porque como ele quebrou a regra estabelecida, por algum motivo, a consequência foi a morte daquela pessoa e agora ele sofre as consequências indiretas e diretas dessa morte. Um outro ponto que é interessante você já mostrar são os padrões de sucesso. O que seriam esses padrões de sucesso? Significa que quando o personagem faz isso, dá tudo certo. Quando ele faz aquele outro, dá tudo certo. Então você percebe que, apesar de ser algo que é um pouco mais complicado, porque ainda soa um pouco de plot armor, você já ameniza um pouco esse sentimento. Porque você sabe que o personagem, quando ele abre os olhos, existe um boom de poder, então vai ter uma resolução tal coisa. Ou quando ele tem um flashback devido a alguma coisa, ele tem um boom de poder. Ou quando ele tem um sentimento X ou Y, ele tem um boom de poder. Quando ele tira alguma coisa da bunda, ele tem um boom de poder. Quando acontece, tem um boom de poder. Então, tem um boom de poder. Tem um boom de poder. Então você percebe que quando existe padrões de sucesso, faz com que, ainda assim, como eu disse, tenha um pouco desse sentimento de plot armor, um pouco dessa meio que preguiça pela repetição, porém, se o personagem tem essas ferramentas que minimizam essa plot armor, então vou utilizar. Se eu sei que o personagem, ele, sei lá, tá sempre com o olho fechado, e ele abre de tempos em tempos para fazer tal coisa, o Shiryu de tempos em tempos arranca a armadura, fica cego para que tal coisa aconteça. O Lee vai abrir algum dos portões para que tal coisa aconteça. O Naruto vai tirar mais um pouco de chakra da Kyuubi para que tal coisa aconteça. Você já sabe que ele possui algumas ferramentas que vão quebrar as regras antes estabelecidas, porque ele tem esses gatilhos, ele tem essas ferramentas, ele tem essas meio que tem uma forma de atalho para conseguir chegar no sucesso, porque isso é o modus operandi dele. E às vezes esse modus operandi pode quebrar um pouco as regras estabelecidas, de preferência não,
Mas pelo menos quando você estipula isso, fica muito mais fácil de absorver, ou pelo menos abstrair um pouco mais dessas plot armors. Um outro ponto de plot armor que é muito comum é quando o antagonista ele deixa o protagonista sobreviver. Ele apenas vai fazendo de tal forma com que o protagonista vai ganhando um pouco de poder, ele se safa de alguma armadilha, e ele fala, da próxima vez, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso eu falo assim, nossa, realmente um protagonismo bem forte, esse vilão é bem idiota mesmo. Mas na verdade, quando você utiliza de deixar o seu antagonista em camadas, ou você estabelecer o seu antagonista como algo com camadas, vai ficar muito mais fácil de você criar essas proteções. Por exemplo, se o personagem protagonista, ou no caso o antagonista, tem dilemas, e você deixar muito claro esse dilema, às vezes, fazer com que o protagonista ele gere esse dilema no antagonista vai fazer com que ele consiga se safar uma vez ou outra. Se por acaso o antagonista tem alguns objetivos que deixar ou não deixar tal pessoa viva não meio que faz diferença para o objetivo dele, ou deixar a pessoa viva faz com que ele tenha um objetivo dele, ele vai fazer isso. Então, o antagonista, quando possui camadas, quando possui dilemas, quando ele possui características pontuais que geram essas possíveis proteções, o antagonista vai gerar essas situações e o protagonista vai utilizar disso. Se o antagonista gosta de falar, você já estabeleceu que ele é totalmente soberbo, utilizar dessa soberba para proteger o seu protagonista é válido. Claro que tudo depende de como que você faz. Porque usar a da plot armor, utilizar dessas técnicas, se você erra um pouco a mão, ainda fica com cara de plot armor. Mas quando você deixar muito claro que eu preciso deixar o meu protagonista forte, porque a missão do antagonista é deixar tal pessoa forte, porque eu preciso fundir a alma no futuro, então matá-lo é algo idiota para o nosso antagonista. Eu preciso de um pedaço dele para despertar a armadura sagrada de Brahma, então com isso eu preciso que os dois estejam vivos. Então com isso o nosso antagonista não vai matar o nosso protagonista. Eu preciso quebrar o meu protagonista para que ele desperte tal situação ou faça tais movimentos, então matá-lo não é interessante, mas fazê-lo quebrar, perdê-lo ou qualquer outra situação que permita esse desenvolvimento e essa plot armor, perfeito. Então aqui a sua proteção de plot armor está muito mais em desenvolvimento do antagonista, de uma tal forma que você saiba utilizar das fraquezas dele para proteger o seu protagonista. O próximo ponto que é interessante é você utilizar os 4 caminhos da continuidade narrativa, que é o sim e, o sim mas, o não e o não mas. São os 4 caminhos que você pode seguir para a sua condução narrativa. O sim e, você está reforçando aquilo que aconteceu. Sim, isso aconteceu. E tal coisa também. Ou, isso aconteceu, mas tal coisa aconteceu. Não, isso não aconteceu e tal coisa. Está enfatizando o negativo. E o não, mas pode ser também uma atenuada. Então, o sim e se está fortalecendo aquele sim, o não e está fortalecendo aquele não, o sim, mas está deixando um pouco mais triste, positivo, e o não, mas deixando um pouco mais positivo aquele não. Obviamente, pode ser utilizado como ele morreu? Sim, mas tal coisa aconteceu, então dá uma amenizada um pouco nessa morte. Ou o vilão conseguiu vencer? Não, mas os acólitos continuam aqui. Então você percebe que o mas ele ajuda a dar aquela amenizada no sim e no não, e o e dá aquela fortalecida no sim e no não. E como isso vai utilizar no seu plot armor? Esses 4 espaços, ou esses 4 caminhos da continuidade narrativa, permite com que você consiga intensificar algumas situações, mostrando o porquê aquilo deveria ou não deveria ter acontecido, e também você consegue criar justificativas de por que aquilo aconteceu ou por que não aconteceu. Seria o simples fato de que nós temos um cara que tem o poder de metal e venceu o cara de fogo. Sim,
mas olha o que aconteceu de negativo com aquele maluco ali. Então você percebe que existe sim esses 4 caminhos, eles utilizam principalmente como uma forma de ajudar a justificar e levantar a lanterna quando precisa. Sim, tal coisa aconteceu e devido a tal coisa, blá 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 blá. Ou, sim, aquilo aconteceu, mas olha o que aconteceu depois. Então você colocar ganchos que permitam essa modulação vai te ajudar bastante na sua construção narrativa. E o próximo aspecto, para você dar aquela diminuída na sua plot armor, é deixar muito claro em qual arco o personagem está e em qual etapa desse arco ele está. Se você está claramente desenvolvendo um arco narrativo de desenvolvimento do personagem, é claro que ele vai ter uma plot armor. Eu preciso que o personagem se desenvolva, então é claro que vai ter situações que vão parecer um pouco absurdas, mas ele está em desenvolvimento. Da mesma forma que se ele está no ápice do clímax dele, de acordo com a própria regra das curvas aristotélicas, existem diversas outras, mas se você estiver utilizando as curvas perfeitas ou as curvas aristotélicas, após o clímax de tal coisa, vai ter a decaída. E para justificar isso, você tem tanto a continuidade narrativa, no sim, não, mas e, ou até mesmo próprias curvas, os 3 atos, a jornada do herói, a proclamação, aí diversas outras técnicas diferentes de condução narrativa. Mas você percebe que deixar claro, tanto para você, escritor e escritora mestre, quanto para os leitores, para os jogadores, é muito mais importante porque vai deixar muito claro para as pessoas dizendo que, olha, eu não vou fazer com que ele sofra, ou não vou fazer com que aconteça coisas negativas que estejam fora do meu objetivo narrativo porque ele está no arco de desenvolvimento dele. Ou está no arco de decaimento dele, então não vai ter coisas positivas, então ele vai sofrer. É um plot armor invertido. Perfeito. Deixar claro para os seus leitores, para os seus jogadores, para quem está usufruindo do seu world building, que aquele personagem vai estar sim protegido até o momento de tal ponto, porque é aí que o arco vai começar a ter essa dissolução desse plot armor para que o personagem seja melhor desenvolvido? Perfeito. Então, pessoal, essas 5 técnicas, esses 5 formatos que a gente usa para meio que modular a regra da morte, ajuda um pouco para quando você meio que bater de frente com uma plot armor, conseguir dar uma reduzida. Obviamente que essas técnicas meio que fora da regra da morte também servem como técnicas narrativas, todas essas aqui, só que esses pontos eu trouxe para te ajudar a, caso você perceba que a sua condução está levando para isso, conseguir tentar responder de uma outra forma. Quando você, mestre, está preparando suas sessões, às vezes deixar aquele sim, não, e, mas, como formas meio que de modular as justificativas ou treinar esses 4 caminhos da continuidade narrativa vai te ajudar tanto a construir algumas coisas quanto a moldar outras. Fez com que as suas... Não, você não queria que o seu antagonista morresse. Matou porque os jogadores tiveram muita sorte e a rolagem foi maravilhosa. Para não ficar muito claro, tipo, nossa, o personagem fala, não, agora é tal coisa, segunda forma, e sai voando, deixe matar. Então, vocês mataram? Sim, mas... Ou, sim, vocês mataram. E tal coisa aconteceu. E, devido a isso... Então você percebe que, claro, é algo complicado, meio que pensar um pouco meio que de improviso, mas você já deixar na sua cabeça esses 4 possíveis respostas, ou treinar essas possíveis respostas como forma de conduzir, vai te ajudar bastante. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo sobre Plot Armor, espero que você tenha gostado. Se chegar até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Você gosta de Plot Armor? Você odeia protagonismo? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero saber se tem alguma outra obra que vocês conhecem que justificou um pouco aquele protagonismo, ou justificou um pouco aquele plot armor, ou simplesmente ficou e deu ruim. Use e abuse das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!